Ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra. E dando conta a Moisés, disseram: Fomos à terra a que nos enviaste. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos ao canal Caminho da Luz. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Antes de orarmos, vamos ouvir a palavra de Deus, e depois oraremos juntos. Foi dito sobre Daniel em Daniel 1, versículo 9. Ora, Deus fez com que o oficial mostrasse favor e compaixão por Daniel. Foi dito sobre Noé em Gênesis 6, versículo 8. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Também foi dito sobre nosso Senhor Jesus Cristo em Lucas 2, versículo 52. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Todos esses homens são homens que Deus determinou exaltar. Homens que parecem desfrutar de um relacionamento especial com Deus. Homens que eram próximos a Ele. E, claro, ao próprio Senhor Jesus Cristo. Estou convencido de que Deus concede seu favor imerecido àqueles que são próximos a Ele. Também creio que, quando Ele decide exaltar um homem, a primeira coisa que se segue a esse homem é o favor. Favor é o acesso divino que Deus concede a um homem, especialmente a um homem que Ele aprovou e determinou ser verdadeiro. Quando Deus favorece um homem, sua bondade chega a essa pessoa. Essa pessoa imediatamente se torna valiosa tanto para os homens quanto para Deus. Esse homem começa a receber acesso imerecido, portas se abrem honestamente, a vida toma uma nova forma. Quando o favor de Deus chega a um homem, testemunhos se seguem. Quando um homem é favorecido, um testemunho que poderia levar meses para ser alcançado, pode ser finalizado em um dia. O favor do Senhor sobre nossas vidas acelera a nossa jornada. Como cristãos, acredito que não há presente maior que alguém possa receber do que ser favorecido pelo Senhor. É um presente que supera todos os presentes e é um presente que todos nós devemos experimentar em nossas vidas. Deus está sempre disposto a favorecer seu próprio povo. Ele está sempre disposto a dar-lhes essa velocidade. Na verdade, precisamos do favor do Senhor ao longo de nossa jornada aqui na Terra, porque quando esse favor começa a se manifestar em nossas vidas, ele nos diferencia. Vamos dar uma olhada nas pessoas que citamos como exemplos e ver o que começou a acontecer em suas vidas quando o Senhor decidiu favorecê-las. A Bíblia fala de Daniel e como ele encontrou favor mesmo no cativeiro. Assim foi surpreendente a história de Daniel. Pouco depois de encontrar o favor do príncipe dos eunucos por causa de seus atos e conhecimento, ele, Hananias, Misael e Azarias logo se encontraram na corte do rei. E a partir daí, parece que a vida de Daniel, embora estivesse em cativeiro, só continuou a prosperar porque o favor de Deus estava com ele. Queridos, se vocês estão gostando deste vídeo, ajudem-nos a levar estas orações para mais pessoas, clicando no gostei. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Outro exemplo foi Noé. Quando Noé foi separado e favorecido pelo Senhor, ele se tornou o homem em sua geração que conhecia a vontade de Deus. Ele também foi um dos poucos sobreviventes do dilúvio na época. Gênesis nos dá as palavras exatas de Deus para Noé. Gênesis 6, versículos 7 a 9 diz: Então disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro em sua geração, e Noé andava com Deus. E então vemos a promessa de Deus a Noé, depois que ele decidiu destruir a terra. No versículo 18 do mesmo capítulo, o Senhor diz: Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo, porque Noé achou graça aos olhos do Senhor. Favor, ele e sua família foram poupados, e uma nova aliança foi estabelecida com ele.
E então, temos o nosso Senhor Jesus, de quem foi testemunhado que sua graça diante de Deus e dos homens crescia. Todos nós conhecemos a trajetória da vida de Jesus. Foi logo após essa declaração, no livro de Lucas, que vimos o seu batismo, a descida corporal do Espírito Santo e o florescimento do seu ministério terreno. Agora, todos esses exemplos que dei aqui têm um propósito. Dei-os para que possamos ver o padrão. Creio que, se nós, como crentes, quisermos ver o favor imerecido se manifestar em nossas vidas, precisamos apenas seguir os passos desses homens e viver como eles viveram. A Bíblia disse sobre os 3 homens mencionados nessas passagens das Escrituras que eles eram homens que amavam o Senhor. Eles eram homens que andavam com o Senhor. De fato, em um momento da vida de Daniel, quando uma conspiração foi feita contra ele, seus inimigos descobriram que a única maneira de alcançá-lo era através de seu Deus. Agora, acredito que esses versículos e as histórias desses homens falam por si só. Todos nós temos o desejo de ter o favor do Senhor em nossas vidas, mas o favor de Deus é reservado exclusivamente para aqueles que o reverenciam. É reservado para aqueles que o amam, aqueles que caminham com Ele, aqueles que têm um relacionamento forte com Ele. O favor de Deus é reservado para os filhos que são totalmente entregues a Ele e aos propósitos do reino. Estou 100% convencido de que não há como uma pessoa ser devotada ao Senhor, amar o Senhor e não ser favorecida por Ele. É simplesmente impossível. Deus conhece os seus. Deus favorece os seus. É por isso que a Bíblia nos diz em 1 Coríntios 2, versículo 9, mas como está escrito, nem vi, nem ouvi, nem penetrei em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Salmo 34, versículo 8 também diz, provem e vejam como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Mesmo ao fazermos nossas orações pedindo graça, estejamos cientes de que, em grande medida, controlamos o que nos vem do Senhor. Podemos não ter controle sobre tudo, mas a parte em que podemos estar perto dele, a parte em que podemos escolher construir um relacionamento sólido com ele. A vida em que podemos ter um altar de oração, uma vida sólida na palavra e uma vida que prioriza as coisas do reino, tudo está em nossas mãos. Então, quero te convidar a se juntar a uma multidão de outros crentes agora mesmo, enquanto renovamos nossos votos, e enquanto renovamos esses votos, também podemos pedir a Ele que nos dê o seu favor, e que esse favor nos acompanhe por todos os nossos dias. Vamos orar juntos. Pai Celestial, eu ouvi as Tuas palavras, e vi os exemplos nas Escrituras. Aprendi com a maneira como eles viveram. Senhor, eu sei que Tu és bom e prometeste um futuro bom e próspero para os Teus filhos e para aqueles que Te amam. Eu creio que Tu separaste coisas para nos ajudar, e um desses dons é o favor que concedes ao Teu povo. Senhor, ao olhar para a minha vida, sinto que o Teu favor está ausente. Parece que estou seguindo pela vida sem a Tua ajuda, sem o Teu apoio e sem as portas abertas que só Tu podes proporcionar. Às vezes, meus dias parecem mais sombrios em vez de mais luminosos. Sinto como se estivesse caminhando sozinho por uma longa estrada, carregando fardos pesados, enfrentando batalhas difíceis e parado diante de portas que nunca se abrem. Houve dias bons, e sou grato por cada um deles, mas às vezes eles parecem raros, como breves brechas em um céu nublado. Por favor, entra na minha vida e transforma a minha história com a Tua misericórdia. Mostra-me o Teu favor, assim como fizeste com as pessoas nas Escrituras. Tu as separaste e transformaste as suas vidas, e oro para que faças o mesmo por mim. Que o Teu favor imerecido comece a falar sobre a minha vida a partir de hoje. Que Ele fale por mim onde enfrentei rejeição e lutei. Que a Tua graça se manifeste nos lugares onde fui atrasado, negligenciado ou desgastado. Quero entender o que significa ser favorecido por Ti. Quero sentir como é ser abençoado por Ti, de uma forma que ninguém possa negar.
Quero ver o que acontece quando a tua mão está verdadeiramente sobre a minha vida. Quero experimentar a bondade que não vem da minha própria força, dos meus planos ou da aprovação dos outros, mas somente de ti. Senhor, que a tua graça vá à minha frente, que ela abra portas onde aparentemente não existem. Que isso acelere o que estava reprimido. Que isso traga beleza ao que foi quebrado e luz aos lugares que se sentiram pesados por muito tempo. Pai, eu sei que não vivi como esses homens viveram. Nem sempre te mantive no centro do meu coração. Não te amei como deveria, nem te segui com a dedicação que mereces. Desejei tuas bênçãos, mas nem sempre te busquei verdadeiramente. Procurei o que podes dar, mas nem sempre valorizei quem és. Senhor, admito isso a ti hoje, não para esconder ou justificar, mas para ser honesto. Ao entrares na minha vida e me mostrares o teu favor, peço que me guies também para um relacionamento novo e mais profundo contigo. Não quero que as coisas ao meu redor mudem se o meu coração permanecer o mesmo. Não quero novas oportunidades se o meu coração estiver fechado. Não quero o teu favor se ainda estiver longe de ti interiormente. Pai, por favor, renove-me por dentro. Quero ver o que esses homens viram e compreender. O que tornou sua devoção tão forte. Quero saber o que os ajudou a caminhar perto de ti. Quero essa mesma proximidade em minha própria vida. Quero te amar mais. Quero que o que importa para ti importe para mim. Santidade, obediência, tua presença, tua palavra e oração. Quero que a oração se torne mais real para mim. Quero um relacionamento forte contigo, mais profundo do que qualquer coisa que eu tenha conhecido desde que me tornei cristão. Não quero permanecer superficial ou tratar as coisas espirituais com leviandade. Não quero me contentar em estar distante do Deus que me chamou para perto. Então, Senhor, enquanto o teu favor me envolve como um escudo hoje, preencha meu coração com teu amor. Deixe o teu Espírito agir em mim. Afaste qualquer apatia, distração, frieza ou resistência que me impeça de verdadeiramente caminhar contigo. Não quero mais me contentar com uma vida espiritual medíocre. Não quero falar de ti e ainda me sentir distante. Não quero conhecer palavras religiosas sem ter um relacionamento real contigo. Quero que essas coisas sejam reais na minha vida. Quero que tu sejas real para mim. Quero caminhar contigo, conhecer-te, ouvir-te com mais clareza, confiar em ti mais profundamente e seguir-te com mais fidelidade. Quero estar ainda mais perto. Aproxima-me, Senhor. Aproxima-me. Afasta-me de tudo que enfraquece a minha devoção e ancora o meu coração em ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Sou grato porque me ouviste e me respondeste. De agora em diante, confio que os meus dias serão melhores, cheios do teu favor, bondade e graça. Creio que coisas boas estão a caminho hoje. Em nome de Jesus, até mesmo coisas que eu jamais poderia ter imaginado. Agradeço também porque sei que, a partir de hoje, estou entrando em um relacionamento mais forte e profundo com você. Em nome de Jesus. Amém. Que as palavras desta oração criem raízes em sua vida e que o Senhor te conduza a um relacionamento mais próximo com Ele a partir de hoje. Oramos para que o seu favor, bondade e graça precedam e repousem sobre você, em nome de Jesus. Senhor, peço que abençoe os lares e as famílias de todos que oraram comigo nesta manhã. Amém.